Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai saber que hora que vocês estão assistindo, então a gente já fala os três juntos. Hoje a aula é sobre crenças colidentes e coniventes. Só que antes de falar sobre crenças colidentes e coniventes, vocês estão vendo aí no meu slide que está escrito assim, fracasso em feedback. Isso é uma dinâmica que a gente faz fala um pouco, é um pouco de crença, mas a gente trabalha muito a parte de comportamento que a gente tem com ela. É um exercício que a gente vai fazer, eu não vou dizer a página de novo, porque eu ainda não estou com o manual impresso aqui, para eu dizer quais são as páginas certinho que a gente vai fazer isso aí, mas assim, a gente vai trabalhar com o nosso sensorial, visual, sinestésico e auditivo, tá? Diálogo interno e tudo mais, e nós vamos trabalhar com movimento dos olhos e fisiologia. É um exercício que a gente vai fazer, então, por isso que eu não vou falar sobre ele agora, a gente vai fazer esse exercício no presencial. Então, nós vamos falar sobre crenças coniventes e crenças colidentes. Bom, quando alguma coisa é conivente com algo ou com alguém, é porque concorda com aquilo, certo? E quando é colidente, é que colisão, que dá aquela, como se fosse o colapso de âncora, dá uma batida. Então, uma crença, isso aí, eu não gosto de falar muito da forma como está aqui. Eu vou falar de uma forma diferente para vocês aqui, tá? Sabe quando você tem um resultado e você se sente em conflito em relação àquele resultado? Você quer um resultado, mas você não quer? A gente trabalhou muito com conflitos de comportamentos no practitioner. Agora nós vamos trabalhar com conflito de crenças. Então, duas crenças que você tem ali, que uma quer uma coisa para você e a outra não quer. Então, são crenças diferentes. Tipo, eu acredito que uma pessoa que faz academia é saudável, mas ao mesmo tempo eu acredito que uma pessoa precisa dormir bem para ser saudável. Então, não dá para dormir, na minha crença, não dá para dormir bem e fazer academia ao mesmo tempo, porque hoje até dá. Hoje as academias ficam abertas a noite inteira, né? Abrem muito cedo. Antigamente, as academias tinham o mesmo horário de funcionamento de qualquer outras coisas. Então, você tinha que acordar muito cedo para fazer academia. Ela fechava cedo, fechava às 6 horas da tarde, ela não abria de noite, então você não conseguia fazer depois do horário. Então, essa era uma crença que as pessoas tinham. Como é que eu vou fazer academia e dormir bem? Porque eu tenho que levantar muito cedo, eu tenho que trabalhar até tarde. Então, pode ser uma crença conivente e colidente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma crença limitante pode ser conivente com uma outra crença, tá? Por exemplo, o alcoolismo. O marido aceita o alcoolismo da esposa, então isso para ele é conivente. Sim, eu quero a minha esposa para mim, ela pode ser uma alcoólatra, mas como eu não quero perder ela, eu aceito a crença, eu tenho uma crença que, tudo bem. É que nem aquela história, gente, aqui, quem é da minha idade deve lembrar, que a gente tinha do Maluf, que era assim, rouba mais faz. É bem assim, olha, é um político que rouba, como todo político, mas ele faz. Então, é uma crença que, assim, eu prefiro que um político que rouba faz do que um político que rouba e não faz nada. Então, é uma crença que, assim, eu aceito ele roubar porque ele faz alguma coisa. É uma crença que, de alguma forma, é conivente com alguma coisa. Já colidente é quando, por exemplo, você acredita que para ter sucesso, você quer ter sucesso, mas você se sente não merecedor de sucesso. Então, você tem uma crença de que sucesso é possível, mas eu não mereço. Então, você tem duas crenças que elas batem, que elas colidem e não conseguem. Eu quero ter sucesso, mas eu não acredito que eu mereço. Eu acredito que é possível, mas eu não acredito que eu mereço. Ou eu acredito que alcoolismo é ruim, mas no meu caso é pior perder minha esposa porque ela é alcoólatra. Então, eu tenho aí duas crenças que juntas elas fazem eu aceitar o alcoolismo e juntas elas me fazem não ter sucesso, tá? Então, são ou coniventes ou colidentes, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Lembra do triângulo? 3 lados iguais? É mais ou menos isso também, tá? Eu tenho uma crença colidente, eu não mereço ter sucesso.
e eu tenho uma outra crença, é impossível para mim ter sucesso. Quer dizer, eu quero ter sucesso, tá? É a minha crença desejada, eu acredito que eu posso ter sucesso, mas lá atrás eu não mereço e eu acredito que é impossível para mim. Então eu viro uma bagunça na minha cabeça. Embora eu conscientemente acredito que o sucesso é possível, eu não consigo ter sucesso porque eu não me vejo como ser capaz de ter sucesso. Eu não tenho essa capacidade ou um não merecimento, tá? Bom, como é que a gente trabalha esta crença, tá? Tem um exercício que chama tetralema. Esse tetralema, a gente vai fazer ele com base no presencial, tá? A gente não vai fazer ele no online porque não vai funcionar de uma maneira legal. Bom, no processo de crenças colidentes e coniventes, a gente vai fazer o exercício, ele está aqui, não vou também falar as páginas, mas é por volta da página 180 e alguma coisinha, tá? Nós temos aqui 6 passos para a gente conseguir fazer isso, tá? E aí a gente tem o tetralema. O que é o tetralema? Ele foi baseado, e é aí que a gente pode trabalhar essa crença colidente, tá? No tetralema. Mas dá para trabalhar outras coisas também, tá? Você pode trabalhar uma crença limitante, que você quer que ela seja favorecedora, você pode trabalhar uma crença conivente ou uma colidente, também no tetralema. O tetralema, como a gente fala assim, que a gente fala tem é como se você tivesse 2 polos de igual intensidade, tá? Ele foi baseado no trabalho do Steve Gillingham, tá? Então, se vocês olharem, eu não vou dizer a página de vocês, mas ele foi baseado no trabalho do Steve Gillingham, que se baseou na prática budista de não se apegar a construções mentais. É uma prática budista, da gente nós como seres mais racionais, principalmente que nós, o pessoal aqui do lado de cá, né, no lado oriental do Ocidente, ele é muito centrado no pensamento. E nosso pensamento, ele vai longe, tá? A gente fica com aquele pensamento, a gente está sempre num dilema de pensar e parar de pensar e quer parar de pensar. E ele foi buscar na prática budista da gente não pensar, tá? De você desconstruir o pensamento e trouxe esse tetralema. É um exercício maravilhoso e nós vamos fazer ele no presencial e repeti-lo, talvez, na imersão, ok? Ele tem um desenho aqui para vocês verem como é que é, ó. A gente coloca assim, X é verdadeiro. Então, olha, X, é possível ter sucesso. É possível para mim ter sucesso. O contrário também é verdadeiro, mas eu não mereço sucesso, tá? E aí, eu vou ter que todos os 2 são verdadeiros e todos os 2 são falsos. Então, eu crio um tetralema. São 2 dilemas juntos, que viram um tetralema, que é o quadro, né? São 4 afirmações que se contradizem e se apoiam. E depois aí a gente faz o exercício e vai modificar isso. É uma coisa muito interessante. Inclusive, eu tenho uma pessoa que é um amigo conhecido, que ele fala que isso é uma coisa que ele aprendeu com, eu não lembro com quem que ele aprendeu, eu aprendi isso com o Dilthey, mas é uma técnica tão indolor para você resolver esse tipo de conflito, é muito fácil, muito dinâmico, tá? E a gente vai fazer o tetralema na fogueira. Nós vamos fazer uma fogueira na imersão e durante a fogueira a gente vai trabalhar o tetralema também, tá bom? Então é isso. A próxima aula vai ser sobre identidade. Então, a gente vai parar por aqui, essa aula foi um pouco menor, e a gente vai falar sobre identidade, formação de identidade na próxima aula.